Escolhidos, prestem atenção. Se vocês realmente desejam ouvir a voz de Deus com clareza, aprofundar seu relacionamento com Ele e seguir a orientação do Espírito Santo, será necessário tomar algumas decisões ousadas. Hoje quero compartilhar com vocês as 7 coisas que deixei para trás e que transformaram radicalmente minha conexão com Deus. Se vocês estão prontos para viver uma transformação genuína, esses passos serão essenciais. Vou ser honesto. Eu abandonei essas coisas de uma só vez? Não, de forma alguma. O Espírito Santo me conduziu em uma jornada gradual, mostrando pouco a pouco o que precisava ser removido da minha vida. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. E se você já nos acompanha e gosta dos nossos conteúdos, ajude-nos fazendo uma doação ao canal. Escaneie o QR Code no canto superior direito, ou se preferir, temos links na descrição. Desde já agradeço. E vamos ao vídeo. Quando permitimos que Ele nos guie, Ele sempre nos direciona à santidade e à comunhão com o Pai. Ele nos convence, nos purifica e remove tudo aquilo que interfere em nossa conexão com Deus. É dessa forma que começamos a ouvir a voz de Deus de verdade. Esse processo não é sobre alcançar a perfeição instantaneamente, mas sim sobre abrir mão de certas coisas. Às vezes, para nos alinharmos à voz de Deus, precisamos eliminar distrações. Vivemos em um mundo cheio de barulho, correria e caos. Mas o Espírito Santo nos convida à quietude, para que possamos ouvir a Deus com clareza. Ele nos chama a desacelerar e substituir antigos hábitos que nos mantêm presos ao ritmo deste mundo. Quando você decide abandonar o que está impedindo o seu progresso espiritual, a transformação começa. A ansiedade, o estresse, a depressão, tudo isso perde espaço porque você cria lugar para a paz de Deus fluir em sua vida. E é nesse momento que você começa a ouvir a voz de Deus de forma como nunca antes. Vamos falar sobre as coisas que deixei para trás. Primeiro, parei de gastar meu tempo com coisas que não acrescentavam valor à minha vida. Essa foi uma das primeiras áreas que o Espírito Santo corrigiu em mim. Ele me levou à palavra e me mostrou que eu precisava diminuir o tempo dedicado a entretenimentos que não alimentavam meu espírito. Seja assistir TV, acompanhar notícias ou ler livros de ficção, eu percebi que essas atividades estavam me distraindo daquilo que realmente importava. Quando Deus me mostrou isso pela primeira vez, eu era jovem e não conseguia implementar tudo de uma só vez. Mas à medida que busquei mais a Deus, Ele deixou claro que eu precisava ser cuidadoso com o que permitia entrar na minha mente e no meu coração. Não precisei abandonar tudo completamente, mas precisei reduzir drasticamente. Hoje, por exemplo, ainda acompanho as notícias, mas com moderação. Também não leio mais ficção. Em vez disso, opto por livros que edificam meu espírito e me aproximam de Deus. Troquei o excesso de barulho por conteúdos que nutrem minha alma, como podcasts cristãos e ensinamentos no YouTube. Busco sempre consumir aquilo que edifica meu espírito e fortalece minha fé. Escolhidos, prestem atenção. Vocês precisam compreender uma verdade fundamental. Nem tudo que surge diante de vocês merece sua atenção. Só porque algo está disponível, não significa que é para vocês. Sejam seletivos e façam escolhas conscientes. Reduzam o ruído externo que tem abafado a voz de Deus em suas vidas. Isso não significa que vocês precisam eliminar todo tipo de entretenimento, mas sim assumir o controle. Não deixem que as distrações interfiram na sua conexão com Deus. Sejam intencionais, mantenham o foco e vocês perceberão como começarão a ouvir a voz dele de maneira mais clara.
O Espírito Santo está pronto para guiar vocês. A questão é, estão prontos para seguir? Número 2. Eu precisei me afastar das pessoas erradas. É hora de parar de se cercar de influências negativas e ambientes tóxicos. Sei que vocês podem ter amigos que não compartilham da mesma fé. E sim, somos chamados a compartilhar o Evangelho com eles. Mas vamos ser realistas. Não dá para investir tempo em relacionamentos que enfraquecem sua caminhada com Deus. Alguns vínculos são tão prejudiciais que plantam sementes de dúvida e descrença em seu coração. Vocês não precisam permanecer em lugares onde a fofoca, a crítica e a negatividade são comuns. Se tiverem amigos que vivem derrubando os outros, considerem se afastar. Esses relacionamentos não estão apenas consumindo seu tempo, mas também bloqueando seu crescimento espiritual. Vocês precisam tomar uma decisão. O que é mais importante, seu relacionamento com Deus ou seus vínculos com pessoas que os afastam dele? Não dá para ter as duas coisas. Protejam seu espírito e criem espaço para Deus operar em suas vidas. O Espírito Santo está chamando vocês para um nível mais elevado. Chegou o momento de deixar para trás tudo que os está prendendo. Número 3. Eu precisei abandonar a crítica e o julgamento. Ouçam com atenção. O Espírito Santo me corrigiu nessa área quando eu era mais jovem. Eu tinha o hábito de criticar os outros, fofocar e me preocupar em apontar falhas. Até que um dia, o Espírito Santo me disse algo que transformou minha perspectiva. Eu te chamei para ser um instrumento de salvação, cura e libertação, mas você está gastando seu tempo rebaixando as pessoas. Essas palavras me impactaram profundamente, como um peso enorme sobre meus ombros. Por quê? Porque percebi que não era meu papel expor os defeitos de todos ao meu redor, seja na igreja, na comunidade ou mesmo entre amigos. A crítica constante só trará escuridão para a sua vida. Vocês não foram chamados para focar nos defeitos das pessoas, mas sim para amá-las, orar por elas e ajudá-las a se tornarem aquilo que Deus deseja. E vamos mais fundo. Parem de criticar a si mesmos. Muitos de vocês precisam ser libertos do modo como falam sobre suas próprias vidas. Frases como "nunca sou bom o suficiente", "sempre faço tudo errado" ou "não sou capaz de liderar" são mentiras plantadas pelo inimigo. Vocês precisam ter uma compreensão clara de quem são em Cristo. Abandonem essa autocrítica destrutiva e comecem a edificar sua vida com base na palavra de Deus. Quando vocês pararem de se criticar, abrirão espaço para serem mais sensíveis à direção do Espírito Santo. Deus não quer que fiquem presos em um ciclo de negatividade. Ele deseja que vocês vivam no amor, na graça e na compaixão como Jesus viveu. Escolhidos, é hora de abraçar plenamente a identidade que Deus designou para vocês. Parem com a crítica, o julgamento e a dúvida sobre si mesmos. Em vez disso, orem pelos outros, edifiquem uns aos outros e permitam que o Espírito Santo opere em suas vidas. É assim que se remove as barreiras que dificultam ouvir a voz de Deus com clareza. Deixem de lado a negatividade e observem como Deus começa a agir em sua caminhada. Número 4. Deixei de dar tanta ênfase ao que está errado. Vocês precisam parar de falar incessantemente sobre seus problemas. Muitas pessoas vivem num estado constante de preocupação, focando apenas no que deu errado. Conheço amigos que, toda vez que os procuro, só falam sobre seus últimos desafios. Eles estão tão consumidos pelas dificuldades que não percebem como isso domina seus pensamentos, emoções e até sua fé. Não estou dizendo que nunca enfrentaremos problemas. Todos passamos por situações difíceis e fora do nosso controle. Mas a questão é, o que vocês estão fazendo com aquilo que podem controlar? Como têm reagido aos desafios? O que têm escolhido enfatizar? Vocês têm uma escolha. Podem magnificar os problemas e deixar que eles os consumam,
ou podem se concentrar em magnificar Deus. Podem continuar obcecados com o que está errado, ou podem voltar seus olhos para aquele que tem todas as respostas. Jesus prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Vocês têm o Espírito Santo habitando em vocês. Ele é seu consolador, guia e ajudador. Quando vocês aprendem a ouvir sua voz, encontram as soluções que procuram. Escolham magnificar Deus em vez de seus problemas. Quando fazem isso, tudo começa a mudar. Seus pensamentos se tornam mais claros, seus corações encontram paz e vocês passam a ouvir a voz de Deus com mais facilidade. Quando sua atenção está no Senhor e não nas circunstâncias, o Espírito Santo pode guiá-los pelo caminho certo, mostrando o próximo passo a tomar. Esse é o poder de ajustar seu foco. Não estou sugerindo que vocês ignorem seus problemas, mas que os levem até Deus e não permitam que eles tomem conta de suas vidas. Se vocês dedicarem todo o seu tempo e energia pensando no que está errado, seja uma questão de saúde, uma dificuldade financeira ou um conflito em um relacionamento, estarão abrindo espaço para que o inimigo roube sua paz. Ao invés de destacar o negativo, escolham focar no positivo. Reflitam sobre tudo o que Deus já fez por vocês. Lembrem-se das vezes em que Ele os libertou, proveu suas necessidades e transformou suas vidas de maneira incrível. Reconheçam as bênçãos que já receberam, vitórias na saúde, momentos de revelação espiritual e, acima de tudo, as promessas eternas em Cristo. Parem de gastar sua energia lamentando o que ainda não têm, seja o dinheiro, a promoção ou a cura. Em vez disso, celebrem o que já possuem: a vida eterna, as bênçãos da salvação e a paz divina que vai além de toda compreensão. Quando mudarem sua perspectiva para essa abordagem de gratidão, vocês abrirão espaço para que a paz sobrenatural de Deus inunde suas vidas. Em vez de se sentirem ansiosos, sobrecarregados ou deprimidos, encontrarão força na certeza de que Deus está ao seu lado, trabalhando para o bem de vocês e guiando-os até a vitória. Número 5. Parei de viver no excesso. Estamos em um mundo que glorifica a correria e o excesso de compromissos. Mas aqui vai a verdade. Viver ocupado pode ser um obstáculo ao crescimento espiritual. Quanto mais vocês lotam suas agendas, mais distraídos se tornam, até mesmo com coisas que parecem boas. Lembro-me de uma época em que eu estava tão envolvido nas atividades da igreja que nunca dizia não para nada. Eu estava voluntariando em várias áreas, sempre tentando ajudar em tudo, mas acabei me esgotando. Estava tão focado em fazer coisas para Deus que quase não sobrava tempo para estar com Ele. Escolhidos, não caiam nessa armadilha. Servir é importante, mas se vocês dizem sim para tudo, acabarão se exaurindo. Quando exageram, seja no trabalho ministerial ou em outras áreas da vida, estão privando a si mesmos do tempo necessário para fortalecer seu relacionamento com Deus. Vocês podem estar ocupados com muitas coisas boas, mas se estão cansados demais para orar, esgotados demais para ler a Bíblia ou tão sobrecarregados que não conseguem passar momentos tranquilos com Jesus, estão negligenciando o mais essencial. O segredo está no equilíbrio. Dediquem-se ao que Deus os chamou para fazer, mas aprendam a dizer não quando necessário. Proteger o tempo que vocês têm com Ele é fundamental. Seu relacionamento com Deus não é apenas mais uma tarefa a ser riscada na lista. É o vínculo mais precioso que vocês possuem e merece sua atenção, sua energia e seu foco. Seu tempo com Deus é como uma fonte de vida, não uma tarefa a ser cumprida. É um privilégio inestimável. Quando vocês desaceleram e reservam momentos para estar com Ele, toda a sua vida começa a se transformar. Se sua rotina está tão carregada que não conseguem nem refletir direito, é hora de reavaliar.
Perguntem a si mesmos: o que está preenchendo tantos meus dias que estou esgotado demais para passar tempo com Jesus? É momento de fazer ajustes. Vocês precisam desacelerar, se apoiar na palavra e abrir espaço para que Deus fale ao coração de vocês. Quando começarem a eliminar os excessos e encontrar equilíbrio, descobrirão que conseguem ouvir a Deus de forma mais clara, sentir sua presença mais intensamente e experimentar um relacionamento mais profundo com Ele. Não deixem que a correria roube seu tempo com Deus. Não se trata de fazer mais coisas, mas de priorizar o que realmente importa. Sim, servir é valioso, mas isso não substitui o tempo em oração, a meditação na palavra ou o simples ato de estar na presença dele. Se desejam crescer espiritualmente e ouvir a voz de Deus com mais clareza, precisam priorizar esse relacionamento. Desacelerem, busquem equilíbrio e deem a Ele o primeiro lugar. Deus está esperando por vocês, pronto para falar, confortar e guiar, mas vocês precisam criar espaço para Ele agir em suas vidas. Número 6. Parei de tentar agradar as pessoas. Vocês não foram chamados para viver segundo as expectativas dos outros, mas para viver para Deus. A palavra é clara sobre isso. Sei que não é fácil, mas quando decidem buscar a piedade, viver em santidade e valorizar a sabedoria de Deus acima da opinião das pessoas, enfrentam resistências. A realidade é esta: seguir a Deus, muitas vezes, significa ir contra a cultura ao seu redor. As pessoas vão criticar vocês, a forma como vivem, como falam e, especialmente, a ousadia com que compartilham o Evangelho. Se vocês são chamados para liderar, ministrar ou discipular, saibam que críticas fazem parte do caminho. Quanto maior o impacto de vocês para o reino de Deus, maior será a oposição. Alguns podem rejeitar vocês, tentar derrubá-los ou ridicularizá-los. Mas lembrem-se de uma verdade essencial. Vocês não vivem para agradar as pessoas. Elas não os criaram, não morreram por vocês e não são capazes de salvá-los. Apenas Deus pode fazer isso. Vocês vivem para Ele, seguem o plano que Ele desenhou para suas vidas e abraçam o propósito que Ele colocou em vocês. Deus chamou vocês para algo maior. Ele deu a vocês um propósito eterno. Se vocês gastarem suas vidas tentando agradar os outros, estarão limitando o que Deus pode fazer em e através de vocês. Quando deixam de lado a preocupação com a opinião alheia, abrem espaço para o Espírito Santo agir em suas vidas. As opiniões humanas não os sustentam, só Deus faz isso. Sim, vocês podem perder algumas amizades pelo caminho. Viver para agradar os outros é colocar suas opiniões acima do plano de Deus para vocês. Mas escolham obedecer ao Senhor, mesmo que isso signifique desagradar as pessoas. Parem de buscar a aprovação das pessoas e se permitam entrar completamente no propósito que Deus tem para vocês. Número 7. Pare de pensar demais. Esse ponto é muito pessoal para mim. Houve um período em que o Espírito Santo me confrontou sobre isso. Eu estava constantemente analisando e repensando cada detalhe, e isso me deixava paralisado. Eu não avançava no que Deus me chamava para fazer, porque gastava tanto tempo raciocinando que perdia a oportunidade de agir. O problema de pensar demais é que isso torna mais difícil ouvir a voz de Deus. Quando o Espírito Santo fala, muitas vezes ele faz isso de forma sutil. Às vezes é um impulso simples, como orar por alguém ou tomar uma pequena atitude. Mas ao começar a analisar, vocês podem se convencer a não agir. Surgem dúvidas como: será que isso é mesmo Deus? Ou, e se acharem estranho? E antes que percebam, deixaram passar o momento e ignoraram a direção do Espírito Santo. Isso entristece a Deus, porque em vez de seguirem sua liderança, vocês deixam o excesso de pensamento e a dúvida bloquearem sua obediência. Eu já vivi isso.
Quando Deus me chamou para ensinar pela primeira vez, eu ficava superanalisando tudo o que dizia. Minhas dúvidas abafavam o chamado dele. Algo semelhante aconteceu quando comecei a operar no dom de discernimento. Minha mente lutava contra o que Deus estava mostrando, e ao pensar demais, eu hesitava em agir. Por causa disso, perdi oportunidades de me mover conforme ele desejava. Por isso, escolhidos, parem de pensar demais. Quando o Espírito Santo os direcionar, ajam. Obedeçam sem demora. Quanto mais tempo passarem analisando, mais espaço darão para a dúvida. E quando não obedecem, vocês entristecem o Espírito Santo. Deus tem grandes planos para vocês, mas é necessário dar um passo de fé. Confie que Ele os guiará e capacitará. Quando vocês deixarem de lado a preocupação com o que os outros vão pensar e pararem de dissecar cada pequeno detalhe, encontrarão liberdade, paz e clareza. Essa é a maneira de se alinhar à vontade de Deus. O Espírito Santo está falando. Vocês estão prontos para ouvir e agir? Eu compartilho isso com vocês porque vivi essa experiência e vi como ela me ajudou a me aproximar mais de Deus. Como mencionei antes, não abandonei todas essas atitudes de uma só vez. Foi uma jornada, e pode ser assim para vocês também. Talvez Deus esteja pedindo que vocês abram mão de algo específico em suas vidas. Pode ser uma dúvida persistente, um medo ou até um vício. O que quer que seja, Ele deseja que vocês sejam livres para viver plenamente o propósito que Ele tem para vocês. Deus não deseja que vocês sejam escravos de nada. Ele não quer que suas vidas sejam dominadas pela carne, mas que vocês vivam no Espírito e cresçam em comunhão com Ele. Há áreas em suas vidas que Deus está pedindo que vocês entreguem a Ele, deixando-as para trás. Jesus entregou sua vida para que pudéssemos ter acesso ao trono da graça, e é essa graça que nos capacita a vencer qualquer obstáculo. Talvez vocês precisem aprender a não serem guiados apenas pelos seus sentimentos. Vou chamar isso de um bônus nesta mensagem. Deus me ensinou a dar mais atenção a Ele do que às minhas emoções. Ele me desafiou a focar mais em Sua palavra e menos nos altos e baixos dos meus sentimentos. É importante reconhecer como vocês se sentem para lidar com isso de maneira saudável. Mas, acima de tudo, ouçam o que o Espírito Santo está mostrando nesta temporada de suas vidas. Vocês foram chamados para ter domínio sobre suas emoções, não para serem controlados por elas. O Espírito Santo vive dentro de vocês, e por meio dele, vocês têm poder para superar. Sim, Deus nos deu sentimentos, e às vezes eles podem parecer esmagadores, mas com a ajuda do Espírito Santo, vocês podem prevalecer. Sei que muitos enfrentam desafios como ansiedade, depressão ou emoções negativas. Falo sobre isso porque acredito na liberdade que está disponível em Cristo. Vocês não precisam viver presos aos seus sentimentos. Em Cristo, vocês podem viver acima deles, reinando sobre as circunstâncias emocionais, por causa da nova identidade que receberam em Jesus. Sua identidade em Cristo é maior do que qualquer emoção. Que essa verdade seja a base de suas vidas e não os altos e baixos do que vocês sentem. Vocês foram chamados para a liberdade e em Cristo essa liberdade é real e acessível. Caminhem nela com confiança. Vamos orar. Pai, aqui estamos diante de Ti, escolhidos pelo Teu amor e chamados pela Tua graça. Senhor, queremos ouvir a Tua voz com clareza e profundidade, sentir a Tua presença em cada passo e viver plenamente no centro da Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a deixar para trás tudo que nos distrai, tudo que obscurece a nossa conexão contigo. Espírito Santo, guia-nos em nossa jornada de transformação. Mostra-nos o que precisa ser removido de nossas vidas, não por força ou por vontade própria, mas pelo Teu poder que opera em nós. Dá-nos coragem para abandonar aquilo que nos prende,
Seja o excesso de preocupações, a busca incessante por agradar os outros ou até mesmo as vozes negativas que tentam desviar nosso foco de Ti. Senhor, ensina-nos a desacelerar, a encontrar quietude em meio ao caos deste mundo e a priorizar aquilo que edifica nosso espírito. Dá-nos discernimento para escolher o que realmente importa e a ousadia de obedecer à Tua direção sem hesitação. Pai, guarda nossos corações contra a crítica, o julgamento e a autossabotagem. Ensina-nos a viver em amor e compaixão, refletindo a graça que recebemos de Ti. Que possamos ser luz neste mundo, edificando vidas ao invés de destruí-las, incluindo a nossa própria. Deus, que cada passo que damos seja um testemunho de fé e rendição a Ti. Ajuda-nos a deixar o passado para trás, liberar o controle que temos sobre nossas emoções e abraçar a liberdade que Jesus conquistou para nós. Que em tudo o que fazemos, o Teu nome seja glorificado e que possamos ouvir a Tua voz nos guiando pelo caminho certo. Nós Te agradecemos por Tua paciência e amor inabaláveis. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, confiando que, ao Te obedecermos, experimentaremos a paz que excede todo entendimento e um relacionamento mais profundo contigo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Escolhidos, obrigado por estarem aqui. Se esta mensagem tocou o coração de vocês, não deixem de curtir este conteúdo e compartilhá-lo com outras pessoas que precisam dessa verdade. Vamos juntos espalhar a mensagem de Deus e ajudar mais vidas a experimentarem a transformação que vem ao viver no Espírito. Além disso, se esta mensagem falou com vocês, escrevam Amém nos comentários. Seu engajamento ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que necessitam da verdade e do encorajamento de Deus. Que Ele continue abençoando vocês profundamente. Até o próximo vídeo.